Caímos, mas estamos de volta. Tivemos um probleminha técnico. Ainda bem que a gente estava no comecinho, eu estava apresentando a live. E hoje eu vou conversar com o Ronaldo. Ele é um sócio-diretor da academia do Centro de Treinamento de Consciência Funcional. E hoje a gente vai conversar sobre o número 10, o tempo na vida. A ideia é te mostrar o que o 10 representa pra gente. Quantas vezes a gente não escuta, nossa, você é muito 10. Quando a gente tira uma nota 10, não é extraordinário essa força? Então, pra você que tá aqui na live, que tá entrando, no dia 10/10, às 20 horas, nós vamos fazer uma live sobre amor próprio lá no YouTube. E aí eu tô te convidando a participar dessa live. Tô aqui esperando o Ronaldo entrar, aguardando ele. Ele nem tá tão longe, tá, gente? Ele tá na sala ao lado. Peraí, vamos ver se ele vai entrar. Aproveitando, quando a gente fala de amor, eu sei que muitas pessoas falam, vai se amar, vai se aceitar, né? Mas ninguém te explica da onde começar esse amor próprio. E o que eu quero te propor é sentir o amor próprio da sua energia. Se todos nós somos conexões divinas, né? Se a gente está conectado a Deus e somos a imagem e semelhança dele, por que não começar a sentir amor através dessa energia da criação? Aqui, ó, ele já entrou. Vamos só aceitar, peraí. Tá difícil. Pronto. Agora foi. Deu certo? Eu apresentei você um pouquinho, falei sobre o centro de treinamento, mas eu queria que você explicasse um pouco sobre o seu trabalho antes da gente começar a falar sobre o tempo na vida, sobre o número 10. Entendi. Bom, meu Fala pra nome é gente. Ronaldo, eu sou professor de treinamento funcional, trabalho já faz uns 10 anos, né, nessa área. Tá dando para me escutar bem aí? Tá? Se estiver escutando, E, manda um chat. certo. E ao longo desses 10 anos eu fui desenvolvendo um método específico, né, que é nosso, e que trabalha mais na parte de conscientização, né? Então, aqui é um centro de treinamento que trabalha através dos exercícios físicos com... Acho que caiu. Caiu! Espera um pouquinho que eu acho que travou aqui. Alguém tá me escutando? Ah, ele voltou. Eu já ia ali cutucar na sala lá. Daí falou, oh, cadê você? Obrigada, Jair. Deu É só você. certo, hein? O que aconteceu? Que ele cortou? Caiu a internet, não Ah, sei. ah, Você tava ah, falando, só conseguiu saber até o centro de treinamento que você trabalha. sim. Então, o centro de treinamento ele passou a trabalhar através do exercício físico, conscientizando as pessoas, né, através do corpo, que é, o teu corpo pode falar certas coisas, algumas coisas que você está precisando trabalhar na sua vida. Então, coisas que você tem dores no pescoço, dores no peitoral, nos ombros, eles significam que a sua vida estão sendo sobrecarregadas. E aí, através de um exercício físico específico, você descarrega essa região e tornando-se na vida uma pessoa um pouco mais leve, menos sobrecarregada, né?
Então, é um pouquinho mais complexo, mas é mais ou menos por aí. A gente trabalha conscientizando as pessoas do porquê que o corpo delas está em desequilíbrio. E aí, através do exercício, a gente descarrega e reequilibra aquela parte do corpo dela, né? Por isso que chama consciência funcional. A pessoa vai ter uma conscientização do que ela ali precisa fazer na vida dela para descarregar o corpo dela e ter uma vida mais saudável e feliz, né? Sim, Mas, sim. É, só isso não, é tudo isso, né? Posso falar que é tudo isso. E aí, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o número 10, uhum, né? Tempo na vida e o que ele significa, traz todo o seu conhecimento, que não é pouco, né? Eu trouxe para certo. expert no que ele vai falar agora. Bom, então, para a gente entender o tempo na vida, né? Na numerologia, e até segundo o Rubens Saraceni, ele numera, né, de 1 a 14 os orixás ou os tronos de Deus, né? Então, cada trono, cada qualidade de Deus, ela tem ali um número específico, né? E o número 10 é equivalente ao trono feminino da fé, né? Que é a parte feminina da fé de Deus. E o que mais simboliza e o que mais caracteriza esse trono feminino da fé é o tempo. Então, a característica dela é o tempo na vida das pessoas. Então, vamos entender assim. É, Antes de entender o tempo, a gente precisa entender o que é o espaço. Né? O espaço, ele é o quê? Imagina, então, essa minha academia aqui, né? Como se fosse um espaço. Então, é um espaço de academia. Dentro desse espaço, tudo que acontecer aqui dentro vai ser equivalente ao tempo. Então, eu estou dentro de uma academia, que é um espaço, e eu vou fazer um exercício de força. Então, eu estou vivenciando dentro desse espaço um tempo de força. Uhum. Mas eu poderia vivenciar dentro desse espaço também um tempo de flexibilidade, ou um tempo de meditação, ou um tempo de coordenação. Então, o que significa o tempo? Ele é algo específico que vai ter uma função específica na nossa vida. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar dentro desse espaço aqui um tempo de flexibilidade, isso vai fazer com que eu, na minha vida, também me torne, né? Vai me ajudar a ser uma pessoa um pouco mais flexível na minha vida, né? Então, através do exercício físico, eu posso trabalhar esse tempo de flexibilidade e me tornar uma pessoa mais flexível na vida, Sim. né? Entendeu? Tá aqui tranquilo? Se alguém não estiver entendendo, coloca, opa, peraí, volta, que a gente volta, tá? Explica de outra forma. Sim. E então, o que acontece? Eu tenho um tempo específico também. Então, eu tenho um tempo de flexibilidade, né? Usando esse exemplo que eu dei. Uhum. Vamos supor que eu tenha que trabalhar aqui dentro desse espaço meu, né? Um tempo de 1 hora de flexibilidade. E eu trabalhei apenas meia hora de flexibilidade. Só que a vida, né? O trono feminino da fé de Deus cobrou de mim que eu tinha que trabalhar 1 hora de flexibilidade hoje. E eu trabalhei só meia hora, né? Metade daquilo que eu precisava. Um Então, não entendi como? pedacinho faltando, com um tempinho. Isso. E aí, esse tempo que faltou, que eu não trabalhei, né? Ele vai ser me cobrado ali em outras situações. Então, digamos que eu vou vivenciar um tempo lá na casa da minha família que eu preciso daquela 1 hora de flexibilidade, só que eu vivenciei apenas 50% dela. Então, ali naquela minha família, eu vou vivenciar metade da minha flexibilidade e que eu não aprendi, eu não vivenciei, eu não treinei aquilo. Então pode ser que lá na minha família eu fique uma pessoa
parcialmente inflexível. E aí eu tenho problemas ali de relacionamento, porque eu não treinei todo aquele tempo que eu devia treinar, que a vida, né? Que esse trono, essa parte de Deus feminina colocou na minha vida. Então eu vou ficar um pouco ali debitado. Você fugiu, vamos dizer que você fugiu e não teve aprendizado. Isso. Né? E aí, a hora que eu for confrontado pela vida, que é aquele 100% daquela flexibilidade que eu precisava, né? E eu trabalhei meia hora só daquele tempo, então eu vou ficar ali em débito e não vou saber lidar com aquela situação na minha vida e vou ter problemas, né? Então, resumindo, o tempo na vida ele tem um tempo específico e que ele tem sim uma duração, porém ele tem uma função específica também. Então, o tempo ele é tudo o que acontece dentro de um determinado espaço, porém ele tem uma função específica para alguma coisa. Ele não é aleatório, ele é para o nosso desenvolvimento. Tá. E aí, o que a gente pode falar mais sobre esse tempo? Sobre E aí, Logunã. então, aí esse trono feminino da fé, né, que é conhecida como Logurã, ela também seria como se fosse assim, ó, entendam, por exemplo, os 12 signos, né? Você tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então temos 12 signos. Em janeiro, a gente vai trabalhar um tempo específico, que é da energia de janeiro. Tá. Em fevereiro, é um outro tempo. Em março, um outro tempo. Então, você tem lá 3 meses, né, de uma estação, depois 3 meses de outra. Porém, dentro desses 3 meses, por exemplo, da estação do verão, você vai ter um mês um pouco mais quente, um mês um pouco mais chuvoso e um mês um pouco mais seco, talvez, né? Só que o que simboliza um mês mais chuvoso? Talvez um mês com um tempo mais cheio de emoções. Um tempo um pouco mais equilibrado, né? Nem tão chuva, nem tão não tão seco, então um tempo um pouco mais de equilíbrio. Ou um tempo um pouco mais seco, onde a gente precisa ser um pouco mais contido nas emoções. Então percebam que dentro dos 12 meses do ano, né, a gente vai ter cada mês um tempo específico que é uma qualidade de Deus. Okay. Porém, quem vai colocar esse tempo é Logo não, esse trono feminino da fé, né, e que é simbolizada pelo número 10. Ela que vai colocar esse tempo específico para a gente trabalhar durante o ano inteiro. Só que cada mês ele tem um tempo diferente, né? Cada dia vai ter um tempo diferente, cada semana vai ter um tempo diferente. Então, o que eu vou fazer hoje, estou aqui nessa live agora, amanhã já vou ter outro tempo diferente. Então, basicamente, o tempo ele é isso, ele atua em nós, né, de acordo com o que a gente está precisando e precisa evoluir naquele momento. Então, a gente pode falar, que é uma coisa que a gente fala bastante, cada um no seu espaço, eu e você, sobre os aprendizados que as pessoas elas estão vivenciando, né? Então, que o tempo é agora, né? Você está vivendo tal situação, o que você está precisando aprender com esse pontinho, né? Esse tempo, esse espaço-tempo. E quando a gente fala de tempo, então, do número 10, do que a gente exatamente... Eu sei que é fé, mas o que essa número 10 ela trabalha? O que ela fala? O que ela mexe? Então, especificamente, esse tempo ele vai ser o quê? Ele vai trabalhar na vida das pessoas no excesso de fé ou na ausência de fé. Por quê? Esse trono feminino da fé, ele faz, né, um par com o trono masculino da fé. Esse trono masculino, ele é o espaço. Então, o tempo acontece dentro do espaço, né? E o trono masculino da fé, que é o número 1 e que é o espaço, ele atua com a fé em equilíbrio. Já o número 10, que é o trono feminino da fé, que também é o excesso de fé ou a ausência de fé,
ela vai atuar equilibrando nos excessos ou na falta para direcionar essas pessoas para o equilíbrio da fé, para o equilíbrio da religiosidade. Tipo, eu não posso acreditar demais, mas também não posso desacreditar de tudo. Então, esse tempo que vai ser colocado na vida das pessoas vai ser para direcionar essas pessoas num equilíbrio de religiosidade, num equilíbrio de aprendizado, para que elas voltem para a fé do trono masculino, que é uma fé mais estável, mais equilibrada, nem então excesso, nem então falta. Mais linear, mais reta, né? Mas quando a E gente fala muito de fé, eu só penso em religião. Mas a gente pode pensar como fé, que nem quando a espiritualidade fala para mim, você confia muito na gente e pouco em você. A gente pode entender que isso desse número 10 trabalhando, ele também é sobre confiar em si, não é? com certeza, porque esse tempo ele vai ser específico seu, né? Ele, apesar de ter as pessoas à nossa volta nos influenciando, não é? Ele é específico meu. Então, eu vou ter pessoas que vão me influenciar para que eu acredite não só em mim, mas sendo estimulado pelas pessoas que estão à minha volta, né? Mas o objetivo é sempre nosso para que, nos evoluindo, possamos agir no externo, pro coletivo, né? Quando a gente fala de, porque sendo só para explicar para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, porque essa live vai ficar gravada, então se você conteúdo e quiser mandar para alguém, vai estar lá no meu perfil. E quando a gente fala assim, que alguém vai vir nos estimular, né? Eu geralmente falo sobre um honrar. Então, vamos dizer que a gente está vivendo alguma situação e que eu não acredito em mim. E aí vem uma pessoa e fala assim, eu não acredito, mas vamos dizer que está ali no inconsciente, tá? Que nem tudo é tão consciente. Aí vem uma pessoa e fala assim para você, não, mas você não é assim. Ai, você é assado, você é X, você é Y, você é diferente do que você está falando. Essa pessoa, ela tá te honrando a você se olhar e falar, peraí, eu preciso confiar no que eu tô vendo, ainda mais o feminino, né? Eu tô confiando no que tá aqui dentro, no que eu tô entendendo, no que eu tô acessando, ou eu preciso confiar no que tá fora? Claro que isso é sempre na base de compreensão, né? A gente fala muito de emocional e racional. Então, pegando a parte feminina do emocional, daquilo que está dentro do interno, a intuição, trazendo para o externo, que é a parte fora, que é o masculino. Então, o emocional trazendo para o racional, tá? Só para ficar aí compreendido de não ficar solto, o que significa esse ter o aprendizado com outras pessoas. A gente costuma muito responsabilizar, culpar outras pessoas pelo que a gente está vivendo. Eu mesma fui por muito tempo e ainda em algumas situações ainda sou de falar, aquele fulano fez tal coisa para mim e ele me machucou, ele, né? Mas a responsabilidade é aquilo que está dentro de você para você olhar. Quando a gente fala de tempo, de fé, de religiosidade, é sobre isso, é entender que a gente também está conectado ao divino, né? Porque a palavra religião ela vem do latim, que é o religare. Então é se ligar ao divino. Claro que hoje em dia a gente pensa em religião como cada religião específica, né? Qual fé que você tem. Mas ela tá ligado ao se ligar ao divino. E é muito legal que hoje foi o número 7, né? Nossos 7.000 girassóis, que hoje a gente chegou um pouquinho antes da nossa live. Nós chegamos no número divino, que é o 7. Então, a ideia é exatamente isso, aproveitar o tempo para começar a ter essa autopercepção, autoobservação, para entender que é você que é responsável, é você que tem que confiar em você, é você que tem que evoluir por você. E é isso que o trono da fé faz, né? Pelo menos o feminino. Sim, essa conexão, né? Esse sentimento, essa energia da fé, ela conecta, né? Fé, ela vem do cristal, que significa unir, agregar, né? União, congregar o todo. Então, quando a gente tem pessoas que entram na nossa vida e
trazem coisas que são delas, mas que elas só trazem o que são delas para nós, é porque nós estamos conectados a elas, né? Então, se uma pessoa me trouxe X de coisas, né? Trouxe um tempo X, uma outra pessoa vai trazer um tempo Y, né? Porém, é um tempo que está conectado a mim, que é o que eu preciso trabalhar naquele momento. Então, esse tempo ele vai ser colocado de uma forma que ele vai tanto mexer com os meus excessos como com as minhas faltas, né? Para que aí eu possa verificar e analisar o tempo que essa pessoa está colocando para mim, dentro do meu tempo que eu tenho, eu possa, né, equilibrar o que ela está me trazendo, mas também não deixar de aprender com ela, né? Eu aprendo com o externo, mas também não deixo de me anular, né? Eu tenho a fé em mim mesmo, né? E aí eu vou equilibrando. E aí vão me perguntar, mas Letícia, por que que você veio falar sobre o tempo querendo falar da live do dia 10 do 10 às 20 horas no YouTube? Exatamente por isso. Porque o amor próprio, ele tá conectado a você e não ao outro, né? Quando a gente fala próprio. Então você não vai amar outra pessoa se você não se ama. Não existe lógica. Então quando a gente comenta, fala e fala sobre responsabilidade, é a sua responsabilidade de entender, de olhar. Aquela outra pessoa me honrou nessa situação e por essa situação eu não consigo me amar, mas hoje eu tenho tempo que eu posso trabalhar esse amor em mim. Hoje eu sou a adulta, né? Eu sou o feminino que pode curar essa dor que teve por uma relação, pela minha infância, por outras vidas, energética, não importa. O que acontece é a gente pode curar aquilo que está dentro de nós. Então, quando eu trago essa live, é tentando te trazer mais uma clareza, mais um ponto de vista, não é? Sim, eu acredito que o número 10, né, essa energia da fé de Logunã, e até em relacionado ao amor, é entender que esses tempos que são colocados na nossa vida, e se eles têm a ver com a gente, né, com o nosso magnetismo, significa que eles estão, né, ou trazendo o nosso lado positivo, ou mostrando para nós que o nosso lado negativo, ele pode estar em desequilíbrio. Então, se a gente vê só o lado positivo, né, vamos falar, legal, aquela pessoa trouxe um tempo na minha vida de algo bacana, amoroso. Mas e aquelas pessoas que às vezes fazem ou têm alguma expressão, alguma fala, alguma situação para conosco que nos prejudica e que nos tira às vezes da zona de conforto, nos deixa mal, nos deixa às vezes amargurado. Se a gente saber, né, souber olhar com amor esse tempo que essas pessoas estão colocando na nossa vida, a gente vai ver que apesar dele ter sido negativo, esse tempo foi, né, para nos fazer evoluir, nos fazer melhorar, que é o que o trono feminino da fé faz. Ele, apesar de ser negativo, né, em oposição ao trono masculino, que o trono masculino ele é positivo e ela é negativa, mas ela não é ruim, né? Esse trono feminino da fé, ele só atua no sentido de fazer com que a gente possa ver onde a gente está precisando melhorar, que é ou diminuir os excessos ou aumentar a confiança, né? E assim não ser fanático, mas também não ser descrente, ter apenas a fé em equilíbrio, né? Uma coisa que quando você falava me veio assim na cabeça, é que sabe quando a gente conhece alguém e fala assim, meu santo não bateu? Esses dias a gente conheceu uma pessoa, nós dois, esses dias não, um tempo, e na hora que eu conheci, eu falei, tem uma história entre eu e ela, alguma coisa. E aí, foi muito legal, ontem eu reencontrei essa pessoa e eu trabalhei o perdão com ela, né, que é algo mais bonito do que trabalhar perdão, né? Então, olha, eu te amo, eu te perdoo, eu entendi o porquê, eu te perdoo, eu te amo, e ela também fez a mesma coisa comigo. Então, talvez essa ideia de fé, né, desse número 10 ele começa a trazer essa percepção de se eu acho que aquela situação
vai dar algum problema, se aquela situação é alguma coisa muito ruim, a gente parar de só levar para esse lado, meu santo não bateu, eu não gostei, não vai dar certo, e começar a olhar para uma outra perspectiva de vida, que é isso que a gente vem propondo aqui, né? Olhar para a vida um pouco diferente, né? Nós dois somos namorados, companheiros, nós temos projetos um pouquinho diferentes, mas que, querendo ou não, falam a mesma coisa e às vezes um jeito diferente de falar. Então, foi por isso que eu quis trazer o meu futuro aqui, para conversar, para falar sobre o número 10, para trazer toda a expertise dele, o conhecimento, a compreensão, para que você que está aí assistindo pudesse se abrir para olhar para tudo na vida de uma forma diferente. E quando a gente fala, mas o tempo é agora, o tempo ele é agora, porque é agora que você está vivendo. Você não tem mais o passado e você ainda nem tem o futuro. Então o seu tempo é agora. E quando a gente fala de tempo é agora, eu vou convidar você mais uma vez para a live do dia 10 do 10 às 20 lá no YouTube. E aí o tempo vai ser sobre amor próprio. Começar a se olhar com mais carinho, com mais amor, com mais compreensão, com mais acolhimento, porque é isso que você precisa para poder vivenciar os seus dias, seus aprendizados com uma vida muito mais tranquila. E se você quer conhecer o trabalho do Ronaldo um pouquinho mais de perto, eu vou deixar tudo aqui marcado para você chamar ele, quem sabe fazer uma aula gratuita também. Obrigada. Gratidão a essa live juntos. Espero que de muitas. Gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho aqui de mim, do nosso trabalho. O nosso trabalho é um pouquinho complexo de explicar, mas se eu fosse resumir ele, eu colocaria como se fosse um exercício físico holístico, né? Onde o objetivo é trabalhar a nós mesmos, né? E reequilibrando, possamos viver uma vida melhor e mais equilibrada, com mais amor, mais felicidades. Enfim, é isso. Obrigado pela oportunidade. Quando ele fala que é um pouquinho difícil, eu vou esclarecer para você então. Imagina você fazer um tempo de atividade física e aí depois dessa atividade que você ativou aquilo que você precisava ativar. Então eu preciso ativar meu chakra cardíaco porque eu ando tendo problemas relacionados ao cardíaco, tá? Aqui. Então ele vai lá, você faz atividade. Se você me segue mais um tempinho, você já deve ter visto eu fazendo. Você vai lá, ativa e depois você vem com uma meditação. Tem cromoterapia, vai ter óleo essencial, né, que é a aromaterapia, vai ter uma frequência e depois de ser ativado tudo isso, você ainda vai entrar em meditação. Por quê? Você vai trazer então o aprendizado, a consciência para aquilo que precisa ser trabalhado em você. Sabe quando a gente fala de você escolher aprender através do amor ou para dor? Então, quando você escolhe fazer na consciência funcional, é exatamente isso. Você está escolhendo ter essa consciência através do amor. Porque você pode ter esse aprendizado. Porque quando o tempo falar, agora é o momento de você ter esse aprendizado, você vai ter esse aprendizado no amor ou na dor. A ideia da consciência funcional é exatamente essa. A você aprender através do amor. Meditar, receber informação. E aí é você que vai estar disponível ou não para aprender no amor. Então, se você morar em Ribeirão Preto, te indico pelo menos ir fazer uma aula experimental e conhecer toda essa técnica. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Amor, vamos pra... Tchau.